Olá, seja bem-vindo a mais uma webinar da SKA. Meu nome é Leonardo Rodrigues e estarei passando para vocês um webinar sobre ferramentas de validação e colaboração mecânica. Sabemos que existe uma grande dificuldade quando a gente tenta fazer a colaboração entre a engenharia mecânica com a engenharia eletrônica. Então, nesse webinar estarei passando para você, mostrando como que o Altium ele pode facilitar e também deixar até mais saudável essa colaboração entre as áreas. Eu estarei trazendo para vocês 3 tópicos que vai abordar desde o princípio, que é definir um formato de uma placa de dentro do Altium. Então a gente não vai precisar mais depender muito da engenharia eletrônica, mecânica no caso, tá? E também estarei passando para vocês ferramentas de validação dentro do ambiente multiboard, e no final eu estarei passando também uma colaboração mecânica utilizando o Altium em SolidWorks e o Altium 365. Tudo bem? Então vamos para a nossa agenda. Então, como eu disse, nós vamos falar sobre 3 tópicos. O primeiro será a definição de formato de placa e ferramenta de validação mecânica dentro do ambiente PCB, validação mecânica no multiboard e também no final estarei falando sobre colaboração mecânica com o SolidWorks utilizando o Altium 365, ok? Vamos começar então pela definição de formato da placa e ferramentas de validação mecânica dentro do ambiente PCB. Então, nesse tópico eu estarei pegando, importando um modelo STEP que a mecânica fez, que ela criou e passou para a gente, e com base nesse modelo STEP eu vou criar o formato da nossa placa. Tudo bem? Então aqui eu tenho o nosso projeto, é uma placa simples, padrão, que o Altium já cria. E com base nela eu vou importar um step e aí sim eu vou definir um novo formato para ela. Eu não vou precisar pedir para o usuário mecânico definir para a gente um modelo, um formato da placa. Eu posso pedir para ele simplesmente enviar um modelo step para mim, ou um DWG ou DXF. Nesse caso eu vou utilizar um step, ok? Eu estarei então importando um modelo step aqui, que eu já tenho pronto. Esse step normalmente ele pode ser uma caixa, um case, ou um invólucro, ou alguma coisa que representa aí um produto, ok? Então reparem que nesse caso eu tenho uma caixa, ó. No top e no bottom aqui eu tenho um case, tudo fechadinho, certinho. E o que eu vou fazer nesse caso, ó? Eu tenho 3 partes aqui nesse projeto e eu vou simplesmente esconder a parte do top e a parte do bottom e deixar aparecendo somente a parte central, que é a parte que a gente vai pegar como referência e redefinir o formato da nossa placa. Tá? Então eu tenho a opção aqui da gente esconder isso aqui. Escondi o top e deixei aqui somente a parte central. Ó, então, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar essa parte central e definir como o meu novo formato de placa. Eu tenho uma ferramenta no Altium que ele reconhece esse step que a gente pegou e define o novo formato, com esses recortes, ok? Então, eu vou acessar aqui a ferramenta e reparem que ele já cria para a gente com os cortes, ó, do modelo step, um novo formato da nossa placa. Tudo bem? Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou permanecer com o step que eu deixei aqui, tá? Esse aqui já é a nossa placa, ok? E dentro desse ambiente eu tenho também o 3D que eu coloquei aqui, ó. Legal. Então reparem, ó, que nós temos o nosso case, a nossa placa ali já está dentro do case que a gente colocou. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar componentes aqui. Tá? Vou buscar aqui conectores para a gente colocar nessa placa. Vamos supor, ó, eu vou deixar ele aqui no 2D para ficar mais fácil da gente posicionar ele. E eu tenho alguns componentes aqui que já foi pré-definido, só para ficar mais rápido aqui o posicionamento deles. Então eu vou trazer esses componentes, ó. Vou colocar eles aqui.
Ó, posicionar eles aqui. Eu vou colocar dois componentes, ó. Dois conectores, ok? Se eu for visualizar no 3D isso aqui, reparem como é que ficou, ó. Eu posso simular aqui como que vai ficar a montagem dessa placa. Tá? Então, para efeito de teste, tá? Eu peguei esses conectores, tá? Não seria o ideal no caso aqui, mas para efeito da validação, para mostrar para vocês como funciona, já vai funcionar. Então eu posso basicamente fazer o quê? Ó? Colocar esse componente aqui, ó, e posicionar o outro nesse ponto. Reparem no seguinte, ele ficou da cor verde. Isso quer dizer que já existe uma violação mecânica aqui, entre corpos de componente junto com o modelo step que eu coloquei. Ó, se eu fechar a placa, colocar aqui a vista padrão, reparem no seguinte, ó, vou tirar a violação para vocês verem, ó, como é que ficou. Tá? Eu tenho designator aqui, eu poderia tirar aqui o nome dele, né, só para ficar mais simplificado aqui, né, esse designator. Ó. Reparem que no meu case ele está verde, né? Por que que ele está verde? O que está acontecendo aqui que o Altium ele está acusando o erro? Por que que ele está acusando para a gente essas violações aqui, ó? Então eu vou verificar o porquê que ele está definindo aqui como um erro, né? O que está ocasionando isso? Provavelmente deve ser aqui um corpo mecânico batendo aqui na estrutura, né? Nesse case. Se eu clicar com o botão direito em cima dele, ó, da onde está verde, eu tenho uma opção de violação. E aqui eu consigo visualizar o que está sendo violado, qual regra. Então reparem, ó, que é o espaçamento entre corpos de componente, junto com essa estrutura que eu coloquei da caixa. Ok? Então se eu clicar aqui em cima, ele vai mostrar pra gente, ó, essa regra está sendo violada. Então eu posso acessar essa regra, que é a regra de clearance entre componentes, né, corpos, 3D no caso. E aqui eu posso definir, ó, reparem que na horizontal e na vertical ele está com 10 mils de distância. Se eu clicar com o botão direito em cima dele, violação, ele fala aqui, ó, a regra é de 10 mils, porém ele está numa posição de 4.28 e a outra parte aqui, ó, ele está com 3.84. Ok? Essa violação ele está pegando a estrutura junto com o corpo do componente. Então a gente já consegue ter uma noção de violação entre parte mecânica aqui dentro. Então para arrumar isso, eu poderia simplesmente movimentar o componente em si, né? Movimento o componente ou, né, um pouco aí a estrutura, né? Ou até mesmo fazer o seguinte, ó, reparem que esse componente está ok agora, mas ele está verde aqui ainda, né? O que eu poderia fazer, ó? Verificar aqui, ó, temos uma violação. Eu posso diminuir esse espaçamento, né? Eu posso diminuir, trabalhar nas regras, né? Ou na vertical ou na horizontal, isso vai depender de como é seu projeto. Eu posso definir aqui nas regras, ó, de componente clearance, posso definir. Reparem no seguinte, ó, ele ainda está dando violação. Por quê? Se eu clicar aqui na violação, ó, ele está dando aqui, ó, é 5, tá? Eu deixei 6. Então eu posso ir diminuindo isso, ou simplesmente fazer o seguinte, eu posso ignorar esse erro aqui. Vamos supor que está tudo ok, tá encostando, porém não vai afetar tanto assim a nossa mecânica. Eu posso simplesmente ignorar isso, habilito essa opção e posso definir o motivo, né? Por que que eu ignorei essa violação, tá? Eu posso digitar aqui um comentário, tá? Não tem problema. Não tem problema, vou dar um ok. Reparem que ele ficou da cor verde, isso quer dizer que houve uma violação aqui, porém o usuário eletrônico definiu que essa violação não é tão importante, que pode passar batido, ok? Uma coisa interessante também que eu posso definir para o Altium é o seguinte, ó. Aqui no menu PCB eu tenho as estruturas desse modelo Step. E eu posso falar para o Altium o seguinte, ó.
eu quero que você faça um DRC, né, uma análise de violação nas as partes aqui definidas. Ó. Então, nesse caso, eu falei para o áudio o seguinte, eu quero que você passe o DRC somente na parte do bottom desse step. Se tiver uma violação, por exemplo, no top, ele não vai falar nada, porque eu não habilitei a opção aqui para o Altium fazer a leitura das regras e mostrar as violações para a gente. Ele só vai mostrar, no caso, nessa parte aqui do bottom desse case. Ok? Então, se eu fechar isso aqui, vamos supor, eu vou fechar esse case aqui, ó. Vou tirar a violação para vocês verem como que ficou. Então, ó, ele ficou dessa forma. Então, a gente fica mais fácil da gente trabalhar aqui dentro do áudio, né? Da gente ver já se está batendo, se está tendo conflito entre corpos mecânicos, se o componente, o conector, no caso, ele já está batendo ou tendo algum atrito ali com alguma parte do modelo step. Tá? Imagine então que você já não vai passar para o mecânico fazer isso, você já pode fazer isso diretamente no Altium e assim prosseguir com o seu projeto. Né? Olha o tempo que você vai ganhar sem precisar enviar para a engenharia mecânica, para ele analisar, para ele dar um feedback para você. Você já consegue trazer essas informações dentro da área de trabalho do Altium aqui mesmo. Ok? Dando continuidade, então, vamos para a parte de validação mecânica no multiboard. Ok? A intenção deste tópico não é mostrar para vocês tudo sobre o multiboard, ou como que ele funciona, como que a gente faz a conexão. Tá? Eu quero mostrar para vocês o seguinte, o que é o multiboard e como a gente pode trabalhar dentro do ambiente 3D do multiboard e como a gente pode trabalhar com ferramentas de validação mecânica, ok? Então vamos aqui para a parte do multiboard. Bom, eu tenho aqui o nosso projeto então referente ao multiboard, ok? Repare no seguinte, aqui na árvore de projetos eu tenho esse projeto aqui, multiboard Came 1. E o que consiste o multiboard, só para vocês terem uma ideia, para quem não conhece ainda. O multiboard é um ambiente de trabalho onde você consegue conectar vários projetos, né, de PCB em um único projeto. Né? Fazer conexão de várias placas no mesmo projeto. Então é para isso basicamente que serve o ambiente multiboard. Então como a gente pode visualizar aqui, reparem no seguinte, eu tenho várias placas aqui no mesmo produto. Ok, então eu tenho um projeto aqui embaixo, né, uma placa aqui embaixo. Eu tenho uma outra placa aqui em cima, ó. A mesma placa aqui replicada, ó, conectada aqui já. Nós temos um módulo aqui, ok? E aqui nós temos também mais conexões, ó, que a gente replicou da mesma placa, ok? E uma placa principal aqui no centro. Se a gente visualizar a estrutura aqui do multiboard na aba de Projects, ó, reparem que eu tenho vários projetos linkados a um projeto principal, ok? Então essa que é a ideia do ambiente multiboard. Tá? Então mais pra frente a gente pode fazer um webinar referente, né, focando mais no multiboard, para ver como que a gente faz as conexões, como que a gente vai determinar onde que vai ser ligado os pinos, ok? Nesse ponto eu quero mostrar para vocês algumas ferramentas de validação e análise de conflitos mecânicos aqui dentro, ok? E como que a gente pode posicionar as partes aqui dentro. Tá? Então, existem algumas formas de a gente posicionar aqui os modelos STEP, as placas aqui dentro do ambiente multiboard. Tá? O primeiro é manual, então vamos supor, eu quero colocar esse modelo STEP, tá? Esse invólucro aqui, conectado a esse módulo. Ó. Então reparem que eu consigo movimentar aqui essa parte. Ó. Eu posso trazer essa parte para se conectar a esse módulo. Ó. Eu tenho essa opção da conexão, ó, manual. Ó, que interessante. Eu posso trazer essa conexão. Né? Eu tenho essa parte também, ó, que é um step. Então é possível eu importar um modelo step para dentro do ambiente multiboard.
Tá? Isso é totalmente possível, isso é até bacana para a gente simular como que vai ficar o nosso projeto final, né? Só trazendo informação, esse projeto é referente a um drone, ok? Então nós estamos simulando aqui um drone, ó, a parte eletrônica dele, ó. Tá? Então eu consigo trazer o posicionamento dele aqui, ó. Reparem que eu consigo analisar, né? Eu estou fazendo isso manualmente, mas é possível fazer automaticamente as conexões, né? Depois eu vou mostrar para vocês, ó. Reparem que eu consigo, né, envolver, ó. Reparem que eu já consigo visualizar que aqui tem um conflito, já vai ter uma violação mecânica aqui, ó. Consigo resolver isso movimentando aqui um pouco, ó. Isso aqui no olhômetro, né, fazendo manualmente. Mas eu vou mostrar para vocês como que a gente pode alinhar isso de modo mais automático, ó. Feito isso aqui, eu posso verificar se existe alguma colisão, ó. Tem uma ferramenta que faz a análise de colisão entre modelos 3D. Então ele vai executar aqui uma varredura de todas as conexões que a gente fez, ok? E vai apontar para a gente onde que tem uma colisão entre os corpos 3D. Reparem no seguinte, ele trouxe para a gente um relatório da onde que está aqui os conflitos, né? Então, reparem que ele destacou aqui para a gente já aquela região que a gente acabou de colocar. Se eu clicar aqui em cima, ele fala para a gente, ó, existe uma colisão entre a parte 1, né, do PCB aqui, ó, com a parte 2 do PCB. Então eu dei 2 cliques, ele já deu um zoom para a gente, ó. Então eu tenho uma colisão aqui, ó, nessa região. Ó, reparem aqui, ó. Tá, tem uma colisão aqui, tem uma outra que ele traz aqui pra gente, ó. Tá, tem uma colisão aqui nessa região, tá? Então o Alt ele vai trazendo, ó, vários pontos de conexão que estão sendo violadas aí, que é referente à parte de modelos 3D, ó. Tá? Entre corpos 3D ele está tendo violação aqui, né? Eu consigo visualizar de uma outra forma essa conexão. Eu consigo visualizar, checar de uma outra forma. Por exemplo, eu tenho aqui uma vista, uma opção de vista diferenciada, ó. Se eu clicar aqui em cima, reparem no seguinte, ó, eu consigo visualizar como que está dentro desse case, ó, como que está a conexão. Ó, reparem que não está muito bem ainda feito isso aqui, ó. Tá? Eu posso simplesmente, nas coordenadas aqui, esses pontos, essas setas de referência, eu posso determinar aqui como que vai ser a nossa vista, ó. Vamos trazer um pouquinho mais para o lado aqui, ó. Consigo já analisar de forma mais efetiva onde que está o erro, ó. Eu posso rotacionar isso aqui. Ó, que legal. Eu tenho uma vista mais adequada aqui dentro, ó. Se eu fosse visualizar no modo comum, eu não conseguiria analisar de fato onde está o erro, ó. Não conseguiria visualizar dentro desse case, ó. E com esse tipo de vista eu já consigo visualizar como está a conexão, ó. Reparem então que nós temos algumas violações aqui que é referente, ó, ao modelo flexível, ó. Reparem que tá, o corpo 3D ele está passando por dentro do objeto flexível aqui. Tá? Então, com base nisso, eu poderia movimentar novamente o case e ir trabalhando em cima da conexão, ó. Certo? Para voltar para a vista padrão, ó, reparem que ele está dessa forma, a gente não consegue visualizar, tá? Só acessando esse modo de visualização fica muito mais fácil da gente analisar dentro do case, tá? Uma outra forma da gente fazer um alinhamento dessa estrutura, tá, é a forma automática. Esses dois objetos eu fiz manualmente, mas eu posso definir para o Alt o seguinte, ó. Eu vou definir aqui o posicionamento dessa placa aqui junto com esse módulo aqui que a gente já tem montado, ok? Então vou fazer o seguinte, eu vou definir um ponto de referência para ele, ok? Ponto de referência, vou dar um zoom aqui. Vai ser nesse ponto aqui, ó. Beleza, defini o primeiro ponto. Eu vou clicar agora no ponto
de referência número 2. Ó, reparem que eu cliquei, ele já trouxe aqui pra gente, ó, ele já conectou aqui pra gente. Ó, reparem que ele junta os pontos, ó, se eu apertar Ctrl Z novamente, ó, ele volta e eu consigo pegar referências aqui, ó. Então o primeiro clique que eu dou é a referência que eu quero colocar, tá? A face que eu quero que ele alinhe com a gente, né? Com a linha com o módulo. Então eu vou selecionar esse, eu posso selecionar os pinos, ó. Então eu selecionei aqui a face desse pino com esse pino aqui, ó. Tá? Reparem que ele vai alinhando, ó, de uma forma diferente. A gente vai ter que tomar cuidado como que vai ser feito essa análise, tá? Como que vai ser feito essa conexão, esse alinhamento, ok? Então, vamos supor, vou pegar um outro ponto de referência, ó, posso colocar, vamos supor, essa face do conector, esse aqui, o outro ponto de referência vai ser essa parte aqui de baixo, ó, reparem que ele já conectou dessa forma, tá? Tem que tomar cuidado que é para conectar de um modo que ele alinhe também as conexões aqui dos pinos, ó, certo? Eu vou pegar aqui esse ponto, essa face aqui, e vou alinhar aqui, ó. Beleza? Então ele alinhou pra gente aqui, né? Vamos fazer o seguinte agora. Eu vou alinhar essa parte aqui também, ó. Esse módulo aqui que está flutuando, eu vou colocar aqui do lado, ó. Então vou fazer o mesmo esquema. Eu vou definir o que, ó? Reparem que eu quero que ele conecte aqui, ó, nesse conector. Então, vou definir a referência novamente, ó. A referência ele vai ser nesse ponto aqui, ó, nessa estrutura, tá? Então vou pôr aqui, ó. Vou pegar a referência lá do fundo do conector, dou um clique lá. E a segunda referência vai ser o quê? Vai ser aqui, ó. Vai ser essa face dessa placa. Dou um clique. Reparem que automaticamente o Alt ele já alinha os pontos de referência e conecta pra gente, ó. Que legal. Então ele traz, ó, ele alinhou pra gente esses pontos, né, essa placa. Ficou bem melhor agora, tá? Vamos supor, eu consigo também trazer aqui o modelo Step, tá? Eu consigo importar o modelo Step aqui para simular o nosso produto final. Então vamos supor, eu posso, igual, por exemplo, um PCB, né? Eu consigo importar ali um Step da mesma forma aqui dentro do ambiente multiboard. Nesse caso eu já até trouxe, né? Já importei o modelo Step, né? Basta só ativar a visualização aqui para vocês verem, ó, desse drone, ok? Então eu tenho o drone aqui, reparem que eu já consigo ver, ó, uma violação aqui, né? A placa não está ok, né? Eu poderia visualizar aqui, eu poderia ajeitar isso aqui, né? Deslocar um pouco para o lado ali, ver se as conexões estão corretas. Ó, eu tenho um projetinho de drone e eu posso visualizar daquela forma que eu falei para vocês no começo, ó. Eu posso mostrar aqui para vocês, ó. Ó, consigo ver, ter essa vista, né? Consigo analisar melhor onde que está pegando aqueles pontos, ó, de conexão e onde que está dando errado, ó. Tá? Então reparem que nesse ponto ele já tem um ponto aqui que está, ó, tá com problema, tá? Ó, então aqui, com base nessa vista, eu já consigo visualizar que esse módulo ele vai ter um pouquinho para a esquerda aqui. Tá? Com base no sistema de alinhamento, depois eu teria que alinhar tudo de novo, tudo certinho, para ficar de acordo com o nosso projeto, ó. Mas com essa vista eu já consegui visualizar bem melhor onde que está o erro, tá? Onde que vai estar a violação. Eu poderia simplesmente passar também o analisador aqui de colisão. Então ele vai analisar novamente aqui pra gente e vai trazer aqui o relatório de violação, ok?
Tá? Então, ele trouxe aqui pra gente. Eu posso clicar, posso visualizar ó, dentro da montagem. Ok? E o mais legal é o seguinte, né, eu consigo também fazer o seguinte aqui dentro. Ó, eu vou esconder esse modelo Step. Escondo o modelo Step e posso trazer aqui ferramentas de medição, né, de dimensão. Então posso visualizar aqui a distância entre componentes, entre corpos 3D. Então posso buscar aqui as referências, ó. Ele vai trazer aqui pra gente. Tá? Então, dependendo do ponto que eu clicar, ele vai pegar a referência aqui, ó. Beleza? O mais interessante também é que a gente pode gerar um output job para esse ambiente. Então, se eu acessar aqui o projeto, eu posso criar um output e também um active boom. Tá? Uma lista de materiais do ambiente multiboard. Isso aí é muito interessante, porque a gente não quer gerar uma lista de materiais só de uma placa, a gente quer gerar de tudo. Então a gente consegue gerar também dentro do ambiente multiboard esse arquivo do Active Boom. Ok? Ó, reparem que eu tenho aqui uma estrutura, tá, de lista de materiais. Tá? Da mesma forma que a gente faz ali no ambiente PCB padrão, né, para gerenciar ali os fornecedores, os fabricantes, eu tenho aqui também dentro do ambiente multiboard. E também, né, tá ficando bem completo essa ferramenta do multiboard. Eu consigo também criar um arquivo Dreadsman. Isso aqui é incrível para colocar dentro do multiboard. Okay? E junto com isso, essa parte de documentação, de lista de materiais, de output, eu consigo gerar também esse arquivo aqui, agora em Parasolid, Step 3D e PDF 3D também. Okay? Então essa aqui é uma ferramenta bem completa que o Altium ainda está trabalhando em cima disso para customizar e melhorar ainda mais aí a interface e o uso aí dessas ferramentas, ok? Então é bem interessante, vale a pena dar uma olhada. Se vocês não conhecem essa ferramenta, vale a pena dar uma olhada, trabalhar em cima dele, ler a documentação aí do Altium referente ao multiboard. Bom, vamos dar continuidade então ao nosso webinar. Nesse tópico estarei falando sobre colaboração mecânica com o SolidWorks utilizando o Altium 365. Ok? Então eu tenho esse projeto aqui. E já está pré-definido o formato dessa placa, ok? Então ele foi feito da mesma forma que a gente fez no primeiro tópico, né? Através do modelo Step, a gente trouxe isso aqui e definiu o formato dele desta forma, ok? E eu vou fazer o seguinte agora, né? Imagine o seguinte, eu tenho que enviar essa placa para o ambiente mecânico, para o engenheiro mecânico analisar, colocar as furações, né, os furos de fixação da placa dentro de um case, e também ele tem que colocar uns conectores, né? Vamos supor que um projeto ele vai ter alguns conectores nos posicionamentos padrões, tá? E só a mecânica vai saber disso. O usuário eletrônico ele não vai ter ideia disso. Então o que é o ideal a gente fazer? A gente definir o formato da nossa placa e enviar para engenharia mecânica, no caso, para o engenheiro mecânico fazer a furação, o posicionamento de conectores padrões, tá? E depois que ele fez isso aí, ele enviar de volta para dentro do Altium e aí sim o usuário eletrônico começar a fazer a distribuição dos componentes, posicionamento e também a parte de roteamento, ok? Então, dentro disso, né, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu tenho o projeto aqui no Altium e vou enviar para a mecânica, o SolidWorks. Eu estou utilizando então a plataforma do Altium 365. Através do Altium 365 eu consigo fazer essa colaboração com o SolidWorks, o Inventor e o Creo, ok? No meu caso eu vou utilizar o SolidWorks. Então vou enviar essa placa aqui lá para o ambiente mecânico utilizando
a extensão MCAD CodeSigner. Repare que aqui dentro eu já tenho um histórico das interações que eu fiz com o engenheiro mecânico. Eu posso fazer o seguinte, eu posso dar um push and share. O que significa isso? Eu vou enviar para a mecânica essa placa e alguém vai receber uma notificação no e-mail. Eu posso determinar um usuário dentro da minha workspace, tá, que vai receber uma notificação dessa colaboração que eu estou fazendo. Ou simplesmente eu posso clicar em push, adicionar um comentário. Vamos supor, vou verificar os furos e posicionar os conectores. E vou clicar em post. Essas informações, né, que estão aqui dentro do Altium, essa extensão CodeSigner, ele vai jogar lá na nuvem no Altium 365. Ele vai transformar esse projeto que a gente tem aqui no PCB no formato para Solid. Dentro do SolidWorks, então, eu também tenho uma extensão chamada CodeSigner. A partir dessa extensão eu consigo conectar ao meu Altium 365 e buscar aqui as referências, né, o meu projeto que eu tenho salvo na nuvem. Ok? Então posso trazer aqui a referência do projeto, eu busco aqui, ó, é o mesmo nome que está lá no Altium. Aqui ele vai trazer para a gente uma opção da gente salvar esse projeto que ele vai criar. Mas como assim o projeto que ele vai criar? Ele vai pegar o arquivo que está lá na nuvem, que foi salvo no formato de Parasolid, e transformar na extensão de arquivo do SolidWorks. Tá? Então ele vai transformar, se eu estiver trabalhando com o Inventor, e também transformar na extensão do Creo, se eu estiver trabalhando com essa ferramenta. Nesse caso aqui ele está transformando, né? Ele transformou dentro do SolidWorks aqui a extensão de um projeto. Ok? Nesse caso eu também tenho aqui no canto direito o histórico das interações que eu tenho entre a engenharia mecânica e também a engenharia eletrônica. Tudo que eu fiz aqui, as datas, o horário, tudo está aqui. Então vamos simular o seguinte, é muito comum que o projeto inicie dentro também do SolidWorks, né, da parte mecânica. Então o que vai acontecer? O engenheiro mecânico ele vai fazer uma furação. Ele pode fazer algumas alterações aqui na placa, definir já as posições padrões de alguns componentes e enviar lá para o ambiente do Altium. Então nesse caso eu vou simular que eu vou fazer uma furação nessa placa. Eu vou fazer um furo aqui. Vou simular aqui que eu vou fazer um furo nesse ponto, ó. Nesse ponto. Vou fazer um corte. Beleza, vou salvar isso aqui. Esse corte. Beleza. E agora tem uma ferramenta incrível que é a seguinte. Vamos supor que o engenheiro mecânico ele saiba onde que vai ficar os conectores. Ele pode definir onde que vai ficar o conector. Já que ele sabe como que é o case, como é a estrutura do projeto, ele já pode saber também, onde que vai ficar os conectores, para ficar mais fácil aí no encaixe, por exemplo. Então vamos supor, eu consigo colocar aqui um arquivo de peça dentro da minha placa. Então na biblioteca que eu tenho aqui de peças, eu tenho aqui uma peça que é referente a um conector. Tá? Então essa peça dentro do SolidWorks ele não tem ligação nenhuma com o Altium. Tá? Isso que é mais interessante. O que vai acontecer quando eu enviar essa informação lá para o Altium? O Altium simplesmente ele vai pegar essa peça, vai ler o parâmetro dessa peça, a informação dessa peça, e vai tentar linkar com um footprint que eu tenho na minha biblioteca, na nuvem. Ok? Então, ao invés de ele trazer o modelo STEP apenas dessa peça, ele vai trazer o footprint, ele vai linkar a um componente e trazer o footprint aonde vai estar posicionada essa peça aqui na placa. Então vamos supor, eu vou posicionar essa placa, esse componente aqui na placa, nesse ponto, ok?
e vou alinhar as faces. Então, vou colocar essa face aqui e posicionar melhor esse componente, ó. Agora eu vou trabalhar com ele aqui, eu vou rotacionar ele, ok? Então, para ficar do modo correto, eu vou movimentar ele. Eu posso até girar ele aqui para ficar mais fácil, ó. Vamos lá. Eu vou deixar dessa forma, tá? Só para a gente exemplificar aqui, ele vai ficar dessa forma. Beleza, eu coloquei um conector aqui e um furo. Eu vou enviar de volta para o ambiente Altium. Vou clicar em Push e vou colocar um comentário, ó. Furo e conector. Ok. E clicar em Post. Então ele vai enviar novamente para a nuvem isso aqui. Tá? Ele vai enviar em Parasolid e depois ele vai transformar no arquivo de projeto do Altium. Ele já enviou e agora nós vamos abrir aqui o Altium e fazer a busca. Ó, reparem que o usuário ele vai estar trabalhando lá no Altium e vai receber, ó, um aviso. Ó, acabou de ser enviado uma notificação. Ó, o engenheiro, tem o nome do engenheiro aqui e o comentário que ele fez, ó, foi furo e conector. Ok, eu posso visualizar essas mudanças, ó. Eu clico em View Changes e aí ele vai pegar as informações e vai trazer, ó. Tem a peça e tem o furo. O mais legal aqui é que ele reconheceu, ó, ele dá uma mensagem de reconhecido. O que ele reconheceu? O parâmetro dessa peça com um conector, com um componente da minha nuvem. Eu tenho lá uma biblioteca na nuvem e ele vai linkar a um footprint com base na informação que eu trouxe da peça lá do SolidWorks. Olha que legal. Então, eu vou clicar em Apply e ele vai adicionar, ó, um footprint. Ele não adicionou um step, como normalmente a gente vê, né? Ele adicionou sim um footprint, um componente. Então isso aqui é uma ferramenta incrível que a gente já pode adiantar vários processos aqui. Reparem, ó, o mecânico ele acabou de colocar aqui um componente, já posicionou automaticamente isso. Tá? Então, dentro do meu Altium 365 eu consigo configurar isso certinho para que quando o engenheiro mecânico traga, né, uma peça, o Altium já reconheça como um componente e transforme peça em footprint, em componente. Ok? Então, bem interessante, vale a pena visualizar essas questões, né, que vai adiantar bastante aí o processo de montagem da sua placa. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a ferramenta de Snippets. Snippets é uma ferramenta que nós temos aqui para salvar, né, circuitos. Então eu tenho um circuito salvo aqui e vou colocar aqui na placa. Ó, vou colocar ele aqui na placa pra gente. Tá. Vou colocar aqui nesse ponto mais ou menos, ó. Reparem que o furo está aqui. Então o que eu vou fazer? Os componentes, ó, ele não pode ficar aqui. Eu tenho que deslocar esses componentes. Né? O furo, ele já é fixo, né? O mecânico ele já definiu isso como padrão, então a gente vai ter que definir uma nova posição para esses componentes. Ó. Tá? Então eu não posso deixar da forma que estava. Então tem que movimentar aqui. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o roteamento de alguns nets e depois enviar de volta para o ambiente PCB. Para o ambiente mecânico, no caso, ok? Então, eu vou fazer um roteamento automático de um ponto, mas antes disso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer os nets que estão no meu projeto lá no esquemático, para linkar com esses componentes que eu coloquei do Snippets. Reparem que esse projeto ele tem uma parte no esquemático, né? Então eu vou trazer para linkar. Ó. Reparem que os pinos eles estão sem net. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou linkar, vou trazer aqui, ó. Antes de trazer, no caso, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou linkar esse componente aqui com o componente que já tem lá no esquemático. Então eu vou acessar aqui
a ferramenta de linkar componentes só. Tá? Vou fechar essa tela de erro e ele vai trazer essa tela aqui, ó, de link. Repare que todos os componentes estão linkados, menos esse que a gente acabou de colocar. Existe um componente lá no esquemático, CN2, que faz referência a essa peça que a gente trouxe e foi transformada em footprint. Então vou linkar os dois. Eles são os mesmos. Ok? Feito isso, agora sim, esse componente está linkado a um componente, né, a um símbolo lá no esquemático, e vou trazer as referências de nets para esse projeto. Vou executar as mudanças. Close. E vou fazer um roteamento aqui de um net específico. Tá? Vou pegar o net GND, por exemplo. Só para a gente simular aqui a colaboração. Ok? Então ele fez o roteamento aqui das partes. Eu vou enviar novamente lá para o meu ambiente mecânico. Então vou lá, ó. Se eu clicar em Push and Share, ó, eu posso definir aqui roteamento, né? Coloco roteamento e post. Né? Ele vai enviar novamente lá para a nuvem e aí ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai aparecer uma tela aqui pra gente. Essa tela aqui eu posso colocar o e-mail da pessoa para essa pessoa receber a notificação que houve uma interação, uma colaboração entre essas áreas, eletrônica e mecânica, e adicionar uma nota que ele vai receber no e-mail. Ok? Eu vou cancelar isso aqui, certo? Cancelei e eu vou abrir o SolidWorks. Ó, reparem que o mecânico ele já recebe um aviso que tem alguma coisa nova, uma alteração foi feita no projeto. Então ele pode clicar em View. Ele vai transformar essas informações que está lá na nuvem para o formato do SolidWorks. Ó. Ele vai trazer todos os componentes. Eu posso desmarcar o que eu não quero que ele traga. Nesse caso, vou deixar tudo marcado, vou clicar em Apply. E ele vai trazer tudo aqui para a gente novamente. Então ele trouxe aqui para a gente o projeto pronto, ó, com o roteamento já, com os conectores que a gente colocou. Ok? E a partir disso, eu posso fazer o seguinte, o mecânico ele pode analisar se algum componente está ok, ele pode definir aqui um case, ele pode trazer aqui uma caixa, o produto final, e ver se está tudo ok, se não está tendo colisão, tá? Se não está tendo nenhuma violação. E se tiver alguma coisa referente à violação, ele pode simplesmente pegar o componente e movimentar ele. Tá? Ele trouxe toda a trilha detalhada aqui, modelada aqui pra gente. Então se a gente quiser fazer alguma simulação dentro do SolidWorks também é possível. Okay? Então eu posso movimentar o componente e enviar novamente para o áudio. Então ele pode escrever aqui, ó, movimentei um componente. E clicou em Post. Ele vai enviar essa alteração lá para dentro do áudio novamente. E aí, o áudio, o usuário do áudio, ele vai receber essa notificação. Ele pode descartar isso ou visualizar. Ele vai visualizar e reparem que eu modifiquei aqui nesse ponto. Tá? Então se eu clicar na modificação aqui no CoDesigner, repare a movimentação que ele vai fazer no componente. Ó. Ele simplesmente vai mostrar pra gente a posição atual agora dele. Ó. Ele simplesmente vai trazer essa movimentação e eu posso clicar em Apply. Ó, ele já alterou. É claro que ele não vai trazer pra gente o roteamento ainda, tá? Mas eu já posso trabalhar com a nova posição no caso, ok? Então é sempre bom fazer isso antes de começar o roteamento. Fazer a distribuição dos componentes, analisar se tudo está ok lá na mecânica e aí sim, depois da liberação do mecânico, você já pode fazer o seu roteamento. Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado.
certo? Caso você tenha interesse, né, de adquirir o Audion ou de adquirir outras ferramentas que a SKA trabalha, fique à vontade de entrar em contato com a nossa parte comercial, tá? E se surgiu alguma dúvida técnica referente ao Audion ou ao SolidWorks, fique à vontade de entrar em contato com o nosso suporte por esse número aqui, tá? Eu tenho certeza que o nosso time de suporte vai ficar muito feliz em ajudá-los, tudo bem? Um forte abraço e até a próxima webinar.